protetora intestinal, ação nos diversos tecidos, protetora contra síndrome metabólica. Lembram disso? Quem é mais inflamado tinha mais fosfatase alcalina alta. Tudo isso foi na aula 2. E ontem, na aula 3, falamos sobre função do fígado, albumina, pré-albumina, marcadores de coagulação. Ou seja, lesão a gente viu na aula 1 e 2, função na aula 3. E hoje a aula 4. A gente vai abordar alguns pontos que faltaram na abordagem, a gente vai finalizar, a gente vai começar com lactato desidrogenase, vamos concluir algumas coisas ligadas à vitamina K, ligadas à bilirrubina, e vamos entender como os exames se comportam em diferentes doenças. Temos muito assunto para hoje. Beleza? Então, como é que foi essa fase 2 até aqui? Lembrando que essa é a 18ª aula que eu estou no ar. Foram 14 aulas na fase 1 semana passada e essa é a 4ª desta aula. Alguém aqui participou das 18? Pode colocar no chat aí que eu quero saber também que participou das 18 aulas, ou se você participou de 17, 16, 15, 14, coloque aí. Mas essa é a 18ª aula que eu estou dando aqui. Então, muito conteúdo eu entreguei aqui para quem estava disposto a aprender e doou o seu tempo em prol dos seus pacientes. Como que foi a fase 2 até aqui, então? Vamos lá. O que a Rosilene falou? Impactada com tanta informação. Uau! Mônica, nossa, que aula maravilhosa. Vale ouro mesmo. E olha, aula fantástica, conteúdo rico, que como médica nunca aprendi em curso e faculdade nenhuma. Seus cursos são um diferencial. Estou fazendo seu curso de suplementação, mas irei fazer esse também. Gratidão. Vocês viram? Essa é a jornada. Nem os médicos aprendem isso. Eu estou salientando porque os médicos não sabem disso. Mas os outros profissionais acham. Bom, só o médico pede exames isso porque ele sabe interpretar. Gente, sabe interpretar pouca coisa, tá? Não é desmerecimento, é a realidade. É o que é, simplesmente isso, né? Maria Barbosa, estou maravilhada com esse conteúdo. Muita gratidão. Zailde, uma aula toda baseada em muitos estudos e gratuita. Só agradecer. Não é porque eu vou dar uma aula grátis que eu não vou colocar estudos, né? Não vou ter 2 trabalhos e já pagar os estudos, né? Eu adoro por isso que eu digo, eu não dou a minha opinião. O que são os estudos que estão dizendo. A minha opinião eu tento dar o menos possível. Eu até dou, porque o pessoal quer saber o que eu penso, porque eu leio muito, estudo muito, tenho muita prática clínica. Mas eu gosto de dar a opinião da ciência. Isso é ciência. Ciência está aberto, está publicado, está aberto para mudar, está aberto para experimentar, entender o divergente, poder. É isso. Isso é ciência, né? A Gilce está impactada também. A Rosemary, nunca tivemos aula completa. Acho que nunca tivemos uma aula tão completa. Não te largo nunca. Vou precisar assistir várias vezes para anotar tantas atualizações. Veridiana, meu caderno está valendo ouro. Olha a Alessandra. Essas aulas são tão boas que não tem adjetivo à altura. A Alessandra teve outros dias frases delas também diferentes, né? Não podemos faltar nunca essas aulas. Carlos Henrique, MDS, que é isso? Meu Deus, não sei. Levei medo por ser biomédico e depois dessas aulas parece que não sei mais nada. Mas agora eu aprendo tudo. Gente, eu também não aprendi isso na faculdade de farmácia. Por isso que eu falei que é terra de ninguém. Ninguém aprende isso em lugar nenhum. Aí esse ficou repetido. Ok? Então, vamos entender o que temos que fazer, gente. Olha isso. Antes, uma coisa só. Quem pirou com essas aulas também? Não foram só eles, né? Não foram só eles, né? Tenho certeza. Coloca eu aí no chat quem também pirou o cabeção, pirou a cabeça nessas aulas. Cara, eu disse nos stories, nos reels a semana inteira, eu aprendi muito montando essas aulas e ainda hoje de tarde estava aprendendo. Eu disse, gente, eu tenho que acabar essa aula, eu não consigo parar de estudar. Gente do céu, vai ser demais hoje, hein? Vocês não saiam daí, não desgrudem por nada. Então vamos lá. Eu preciso dizer uma coisa, cara. Se um profissional da saúde, como vocês que estão aqui, pegar essas 4 aulas aqui,
Aplicar direitinho. Cara, esse conteúdo já muda a tua realidade. Já muda a tua realidade profissional, já muda o que acontece na tua prática clínica. É ou não é? E eu posso te dizer por quê. Por que eu te digo isso? Por causa das centenas, milhares de alunos, milhares, que passaram por treinamentos gratuitos que nem esse. Esse é a primeira vez. Mas já fiz outros, né? De tireoide, de hemograma, de cardiovascular, etc. E as pessoas salvam vidas e vêm me contar depois. Só com esse conteúdo gratuito. Então, sabe por que isso funciona, gente? Porque quando tu recebe um conteúdo que nem esse que tu vai receber hoje, que não nasceu do dia para a noite, foram anos de aperfeiçoamento, foi muito investimento de tempo e de dinheiro, milhares de artigos analisados, anos de prática clínica, 25, para não dizer um número errado, o resultado é garantido. Não foi um livro que eu fui lá e li, um livrinho, não. Milhares de coisas. Então, gente, só aprende aplicando, tá? Quer ver então? Quer ver como só aprende aplicando? Olha rapidamente o caso dessa aluna, da Lisiane. Vamos ouvir ela. Eu só tenho 6 meses de formada. E a minha carreira fez um boom quando eu conheci o Gabriel de Carvalho. O meu paciente, ele é um homem de 57 anos. Ele sofreu um acidente, uma queda de própria altura e foi submetido à primeira cirurgia de reconstrução de vértebra de L3. 15 dias ele paralisou. 20 dias após a segunda cirurgia, paralisou novamente. Aí a família me procurou, o caso chegou até a mim. Chegando lá, o paciente estava completamente apático. Ele não respondia, ele não reagia. Ele já estava há 10 dias fazendo doses de morfina de 60 miligramas. Solicitei urgentemente os exames laboratoriais. Quando esses exames chegaram às minhas mãos, eu tomei um susto. Eu entrei imediatamente com tratamento, com ácido alfa-lipólico, fazendo uma varredura aí, né, de antioxidante. A nutrição funcional salvou a vida daquele homem. E hoje, esse paciente está andando, falando, ele está bem. Hoje eu não tenho mais horário na minha agenda, porque eu aprendi a leitura dos exames laboratoriais. Hoje eu faço diferença na minha cidade, hoje eu salvo pessoas com nutrição funcional com um olhar diferenciado. Vocês estão entendendo, gente? 6 meses de formada. 6 meses de formada e olhem o que ela fez. É isso. 6 meses. Seis meses. Apenas 6 meses de formada e isso tudo é possível. Por quê? Por quê, gente? Porque ela estudou da forma certa, com a pessoa certa, com a didática certa, o conteúdo certo. Ponto. É isso. Não tem enrolação. É só isso. Tá? É isso que vocês têm que ter claros. Fechar as janelas, tá? É isso que vocês têm que ter claro. Estudando da forma certa, com a pessoa certa, o tempo certo, vocês não vão precisar ficar 25 anos estudando que nem eu precisei. É muito rápido. Acreditem. É só estarem junto comigo. Grudem na FSA, grudem e o resultado é esse. É saúde. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ligar os pontos e entender os exames nas diferentes doenças hepáticas. LDH vai ser a nossa primeira parada. Então, a LDH é uma enzima que é predominantemente do citoplasma das células, mas ela é encontrada em várias organelas intracelulares. Então, dominantemente, quando a LDH aumenta, é uma lesão que está afetando o citoplasma, em princípio. Mas ela também tem em outros locais.
ela catalisa uma reação reversível entre piruvato e lactato, lactato e piruvato. Ou seja, um vira o outro e o outro vira um. É essa a reação que a lactato desdrogenase faz. Vejam que nós temos 3 genes, LDH, C, A e B, originam 3 proteínas que vão se combinar, vejam pelas cores, de formas diferentes. E aí originam 5 isoenzimas diferentes, certo? Essas 5 isoenzimas estão em locais distintos do nosso organismo. Vamos ver então aqui qual é a reação principal que a lactato desdrogenase faz. Vejam aqui, vou pegar a caneta marca-texto. Lactato e piruvato. Reação reversível, como está vendo a seta. Lactato tipo desdrogenase LDH tipo A, porque estamos no músculo, domina a tipo A. Estão aprendendo? Músculo domina tipo A, dica importante. No fígado, lactato desdrogenase tipo B, piruvato em lactato. Certo? Beleza. Para que serve? E olhem quem está conectado diretamente. A ALT, a TGP. Piruvato vai à alanina e lá no fígado a alanina volta a piruvato pela nossa ALT, que existe no fígado e no músculo. Estão pegando? Então olha só, ALT ou TGP e LDH diretamente conectadas. Aí esse piruvato aqui vai ser convertido em oxalacetato pela piruvato carboxilase, que pode, então, participar, por exemplo, da gliconeogênese, etapa super importante, e a PDC, que é o complexo piruvato descarboxilase. Complexo piruvato descarboxilase. Para entrar, então, esse piruvato no ciclo de Krebs e gerar acetil-CoA e entrar lá na fosforilação oxidativa. Veja, então, olha que importante é esse papel desse piruvato, dessa lactato desdrogenase. Tem diretamente a ver com o metabolismo energético, ok? Beleza. Vamos ver, então, as 5 isenzimas, LDH é tipo 1, 2, 3, 4 e 5. São as 5 principais, como eu tinha colocado aqui, são as 5 isenzimas que existem da lactato desidrogenase, certo? Vejam, que mais tem no músculo cardíaco é tipo 1 e tipo 2. Aí no músculo esquelético é a tipo 5. Estão vendo? No 1 e 2 também tem hemácias, então aqui, vejam, já começou a complicar, porque a 1 e 2 tem bastante no coração e hemácias, então a gente não consegue diferenciar, infarto e anemia hemolítica, infarto e anemia hemolítica. Então, só com esses dois, só com LDH, a gente não vai conseguir diferenciar. Para ver, por exemplo, infarto do miocárdio, aí também vai aumentar a CKMB, CK do músculo cardíaco. Né? Numa anemia hemolítica vai aumentar bilirrubina. Qual tipo? Direta ou indireta? Direta é a conjugada, que passou pelo fígado. Indireta é que aumenta primeiro e aumenta mais numa anemia hemolítica, que vem da degradação do hemo, das hemoproteínas. Né? Como a hemácia tem hemoglobina, então vai gerar diretamente a bilirrubina ainda indireta ou livre ou não conjugada. E assim vai. Então isso a gente vai fechando, quando a gente conhece as enzimas, a gente vai fechando o diagnóstico e vai fechando o que a gente tem que medir, quais que a gente tem que solicitar. Né? Já aqui na LDH tipo 5, lesão muscular é bastante importante, rabdomiólise, miosite, né? E aí esse paciente vai ter outras enzimas alteradas também, que a gente vai ver depois. Bom, então aqui foi um estudo em gestantes que tinham pré-eclâmpsia comparado com controle, com eclâmpsia, 20 com eclâmpsia, 20 com pré-eclâmpsia, 10 com eclâmpsia, 10 sem patologia nenhuma e 15 mulheres não gestantes foram comparadas. Esse é um dos estudos mais antigos que eu achei com LDH e achamos
muito interessantes. Foi o Léo, que é professor da faculdade, que encontrou esse artigo aqui, aliás, tá? Dando os devidos créditos a ele. Então, aqui, TGO, TGP, LDH e LDH5. Vejam que eles mediram a LDH5, que agora vocês lá em cima, TGP lá em cima, com LDH 300, tá? E 259 da LDH5. Olhem aqui quanto estavam as outras mulheres não gestantes: 24, 17, 102 e 37. Então, olhem o que aconteceu na eclâmpsia: aumento de LDH, indicando lesão hepática nessas gestantes. Por que eu sei que é lesão hepática? Aumentou LDH tipo 5, ok, mas ela também tem em músculo, Gabriel. Tu acabou de mostrar ali, ó, músculo, ok. Mas olhem o que aconteceu, aumentou a TGP bastante também. Aumentou a TGO, mas aumentou a TGP, que aumenta muito mais em lesões hepáticas. Ok? Beleza? Então vejam a lesão hepática acontecendo aqui, com TGO maior que TGP, ou seja, afetando mais profundamente as mitocôndrias. Sacada do dia 1, hein? Sacada do dia 1. Beleza? Bora lá. Estudo de pacientes com carcinoma hepatocelular, 99 pacientes. E o que aconteceu aqui? Olhem aqui. Quem tinha mais LDH tinha mais albumina. Por que isso? Lembra que o paciente mais inflamado cai a albumina? O paciente com mais LDH tinha mais bilirrubina. O paciente com mais LDH tinha maior índice APRI. O que é esse índice APRI? É o índice da haste pelas plaquetas. Por isso que é APRI. É haste Platelet Ratio Index. haste é TGO. Então, é o índice que usa TGO e plaquetas. Nós vamos explicar esse índice depois, quando a gente falar de fibrose hepática, ok? E mais LDH, pior resposta ao tratamento. Pior resposta ao tratamento com esse medicamento. Então, gente, isso que vejam era pacientes com carcinoma hepatocelular. Então, pior resposta ao tratamento, certo? E aí eu entro nesse outro artigo que explora LDH como um marcador de malignidade tumoral. O que mostrou esse artigo aqui? Esse aqui vocês vejam que é uma meta-análise. Estão vendo esse gráfico clássico de meta-análise chamado forest plot, né? Então, estão vendo esse gráfico aqui? Olha só. Aqui, se viesse essa bolinha para o lado de cá, favoreceria os controles saudáveis, mas veio para o lado de cá. Então, o que significa? Que lactato desdrogenase, enzima marcadora de malignidade tumoral. Revisão sistemática e meta-análise. Então, sim, lactato desdrogenase alta é um marcador de maior malignidade de tumores. Gabriel, mas como assim? Bom, isso aqui se aplica, anotem, apenas em um paciente que tem câncer. Só vai usar isso aqui em um paciente que tem câncer agora, o que eu estou explicando aqui. E o que acontece? Mais LDH, maior malignidade do tumor, seja tumor hepático ou extrahepático, porque afinal, LDH tem por todo o nosso organismo, né? Vocês ficaram atentos ali, viram que temos, rins, hemácias, coração, pulmão, pâncreas, baço, linfócito, etc. Então, tem em muitos locais do nosso corpo. Então, mas, Gabriel, por que isso acontece? O que tem a ver a LDH com tumor? Gente, vejam,
A LDH está diretamente envolvida na produção do lactato. E a produção desse lactato favorece a expressão de um fator chamado HIF1-alfa, que é o fator estimulado pela hipóxia. E esse fator estimulado pela hipóxia, ele vai fazer o quê? Vai ativar a via glicolítica, mais precisamente a glicólise. E aí a gente está falando de glicólise anaeróbica. Ele também está a concentração de lactato no tecido tumoral está correlacionada à maior radioresistência do tumor, a maior formação de metástases, a maior angiogênese e a inibição do sistema imunológico. Tudo isso, os tumores que têm mais lactato despertam. E no centro de tudo está a lactato desdrogenase, estimulando a produção de lactato, que faz todo esse papel aqui. Ok? Então, muito interessante, né? No mínimo interessante. Importante seria a palavra correta. A lactato desdrogenase também foi associada a prognóstico na COVID-19. Essa aqui também uma meta-análise. Vejam, tudo isso são estudos em COVID, mostrando que quem tem maior LDH tem pior prognóstico, tá? Porque provavelmente isso foi correlacionado com outros biomarcadores. Quem tem mais LDH tem mais lesão hepática, renal, pulmonar, cardíaca, em vários tecidos. Com isso, mais hipóxia e mais inflamação correlacionados e maior mortalidade acontecendo. Tá? Então, pacientes com mais LDH, pacientes de COVID com LDH mais alta, maior chance de mortalidade também. E mais um estudo em COVID, e esse estudo viu o quê? Quem tinha LDH baixa tinha maior chance de sobrevivência e menor gravidade da COVID, obviamente, né? Sobreviveu mais, a gravidade era menor. Então, a LDH se correlaciona muito com destruição celular ampla, já que ela tem por todo o nosso organismo, tá? Então, infelizmente, ela tem sido só bastante estudada em doenças mais graves e não assim, digamos, de forma mais preventiva e de forma mais de ver de forma a longevidade, digamos assim, que seria o nosso interesse, né? Bom, também diminuiu a necessidade de UTI. Perfeito? Beleza. Existem algumas condições clínicas onde há uma maior elevação de LDH e é nelas talvez que a gente poderia pensar mais, se a gente pensar em termos de patologias, ok? Então, câncer, como recém-citado, tuberculose, asma, infecções parasitárias, gente, olha que interessante, doenças tireoidianas, meningite, infecções intraminióticas, injúrias teciduais como um todo, anemia, necrose, hipóxia, dano pulmonar e infarto do miocárdio. Vejam, pega tudo, gente, pega tudo que é tipo de tecidos. Então, ela obviamente tem um amplo espectro de poder ser solicitada. Raciocinando funcionalmente, uma LDH alta pode significar um dano cardíaco, claro, uma rabdomiólise, ou seja, um dano muscular, claro, câncer, um dano cerebral, um traumatismo craniano, uma hipóxia por diversas causas, anemia, DPOC, tabagismo, trombose, asma, faltou aqui inclusive, dano renal também, pancreatite, sim, dano pulmonar, já falamos, anemia hemolítica e dano hepático, ou seja, ela está presente em muitos locais. Aí o que teremos que saber é qual a isoenzima. E já existem laboratórios medindo, se você pedir LDH isoenzimas, começa a vir a diferenciação, tá? Que nem eu falei da fosfatase alcalina, ainda não é amplamente disponível, mas a gente tem que saber que existe, porque logo vai ter,
E nós aqui, na formação em exames laboratoriais, estamos à frente. Nós estamos gerando a demanda no mercado. Por que, Gabriel? Espera lançarem. Não. Só lançam coisa para diagnosticar a doença. E eu quero entender função. Se for importante para entender função, a gente tem que pressionar. Para prevenir, a gente tem que pressionar. Para prever doenças, tem que pressionar. E nós, com a nossa prescrição, com a nossa solicitação, com as nossas indicações, geramos volume e demanda. E o mercado se direciona para isso. Ok? Então, eu já faço isso há 25 anos. Eu sei exatamente que é assim que funciona. Foi assim no mercado do sem glúten, foi assim no mercado do sem lácteos, foi assim agora para surgir um leite com caseína 2:2, foi assim para surgir alimentos clean label. Tudo isso, pressão da nutrição funcional. Foi assim para ampla oferta de alimentos orgânicos, biológicos. Isso é pressão de mercado, é pressão de prescrição, de receituário, de pacientes demandando. E é isso que a gente faz, a gente muda o destino das nações, dos países, gente. É sobre isso que a gente está falando aqui, vocês estão entendendo? É um movimento muito grande do qual você está podendo participar agora, nesse momento. Com essa oferta que eu estou te fazendo aqui, que é a possibilidade de amanhã tu participar da formação em exames laboratoriais e de toda a nossa escada da consciência, de todo o nosso programa para transformar profissionais da doença em profissionais da saúde. Essa é a ideia central, te tornar um ser humano logista, um especialista em seres humanos. Certo? Beleza. Então, qual o raciocínio funcional numa LDH alta? Primeiro, resumo da noite. Podem contar aí quantos resumos vão ter, tá? Podem contar aí. Raciocínio funcional na LDH alta. Tá aqui. Se a LDH estiver alta com TGO, TGP, TP, TTPA, bilirrubina indireta altas e albumina baixa, nós estamos pensando em lesão hepática. Se tivermos baixas hemácias, hemoglobina, hematócrito, aptoglobina, aumento de reticulócitos, bilirrubina indireta e urobilinogênio, estamos pensando em hemólise. Se tivermos aumento de CKMB, BNP, troponinas 1 e T, lesão cardíaca. Lesão muscular em que situação? Aumento de TGO, aldolase e CKMM, fração do músculo esquelético. Aumento de lipase e amilase, pancreatite. Aumento de ureia, creatinina e estatina C, lesão renal. Então, tu vê, é um exame que vai te indicar algumas possibilidades, mas tu vai ter que partir para outras provas para poder fazer realmente um diagnóstico diferencial completo. Certo? Beleza. Vamos agora arrematar alguns dados em relação à vitamina K, ok? Vamos arrematar alguns pontos em relação à vitamina K que nós começamos a abordar ontem. Então, a vitamina K é a menos abundante, ou seja, que tem menor quantidade, e é a mais lipofílica de todas as 4 vitaminas lipossolúveis A, D e K. É a mais lipofílica delas, a que mais tem retenção no nosso organismo. A vitamina K sérica média na população é 0,5 microgramas por litro e a referência usual é de 0,17 a 0,68. Certo? Buenas. Qual que é o problema de medir a vitamina K sérica? Existem muitos métodos de medir vitamina K sérica e nem todo método detecta a vitamina K2. Vejam, esse método primeiro aqui não detecta, só detecta PK, que é filoquinona.
Esse segundo também, só filoquinona. Já esse aqui detecta a MK2, MK4 e MK7. Este método aqui também não pega. Esse aqui pega. Esse aqui pega também, esse também e esse último não. E agora? Quando você mede e quando você pede vitamina K para o seu paciente, o laboratório não diz o que está medindo, qual ele está medindo via de regra. Ele deveria dizer exatamente quanto tem de filoquinona, quanto tem de K2, MK7, K2, MK4, por exemplo. Ou de outras formas ainda, que eu saiba não estão disponíveis. Mas a MK4 e MK7 já estão. Então, nem todo laboratório usa o melhor kit mais atualizado. Isso aqui, gente, é só uma metade da tabela. No artigo tem o dobro dessa tabela e continua igual. Uns tem, outros não tem a vitamina K2. Ou seja, como que tu avalia a vitamina K? A vitamina K sérica, será que tem relevância? Temos o PIVKK2 como uma opção. Falamos nele ontem. O que ele é? Ele é a protrombina nas primeiras faltas de vitamina K. É a protrombina que não foi carboxilada, basicamente. Tem outras proteínas que também estão aí, mas a principal que compõe é a protrombina, que não foi carboxilada, que é o que acontece na insuficiência de vitamina K. Temos a MGP, não é desfosforilada, não carboxilada, que a gente vai usar para quê? Para a parte de verificar a parte vascular. Eu quero uma ótima função de MGP para garantir que eu não tenha calcificação vascular. Porque ainda a pívica tem a ver com as questões hepáticas. Quando eu penso fora do fígado, eu tenho que ir para MGP e eu tenho que ir para osteocalcina. E a proporção da que está carboxilada para a que está subcarboxilada. Isso vai ser parâmetro de indicação importante para parte óssea. Então, avaliar a vitamina K ainda é complicado. Talvez a primeira saída seria descobrir com o laboratório se a vitamina K que eles medem inclui MK4 e MK7, ou seja, K2, MK, os dois tipos de vitamina K2 mais comuns. Porque senão você está dando vitamina K2, MK7 para o seu paciente e está medindo filoquinona. O que vai acontecer? Nada. Não vai aparecer. E você dá e não resolve. Não resolve no exame, porque na prática pode estar funcionando. Ok? Mas a única forma de saber se a necessidade do teu paciente foi alcançada extrahepaticamente é medindo a DP-UC, MGP e a razão osteocalcina. Certo? Beleza. Vamos para as bilirrubinas e vamos ver alguns pontos que faltaram na aula de ontem para alinhavar o conteúdo. Bom, nós falamos ali sobre nós falamos ontem, eu vou repetir o metabolismo da bilirrubina, certo? Vamos ver aqui então como que é o metabolismo da bilirrubina, certo? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Ótimo. Hemólise, doença autoimune, doenças congênitas, geram anemia com aumento de LDH e bilirrubina indireta. Bilirrubina indireta é sempre ligado à anemia e hemólise. Mioglobina, P450, catalase, hemoglobina são hemoproteínas. Quando elas são degradadas pela hemooxigenada, se gera a bilirrubina indireta, não conjugada. Então, ela é toda pré-hepática, ok? Pré-hepática. E ela é transportada ligada à albumina. Aí,
Doença hepática aguda ou crônica pode causar o quê? Aumento das bilirrubinas, com elevação de transaminases. E aí, o que nós estamos falando? Obstrução biliar por cálculos ou tumores, geralmente levam a fosfatase alcalina, é outra etapa aqui. E aí, quando tem obstrução biliar, tu vai aumentar a bilirrubina conjugada, porque o fígado já teve a oportunidade de processar a bilirrubina. Então, esse fígado está funcionando bem. E a bilirrubina está subindo. Ela já foi processada, já foi gerada, produzida. Só que aí ela não consegue ser eliminada, porque é uma obstrução biliar. Por um cálculo, por um tumor, que pode ser nas vias biliares ou até de pâncreas, que pode impedir a eliminação da bile. E assim aumentando bilirrubina. Beleza? Já falamos sobre isso, era só para relembrar a origem da bilirrubina indireta e da bilirrubina direta. Ok? Beleza. Então, se o paciente tem hemólise, por exemplo, né, que é o que a gente estava vendo aqui em cima, hemólise, que outras alterações bioquímicas ele pode ter? Ele está hemolizando, ele está destruindo muita hemácia, então os reticulócitos sobem, a aptoglobina livre cai, o ferro sérico está alto, a LDH está alta. A anormalidade nas hemácias, sim, é comum de se encontrar no hemograma, algumas anormalidades que vêm descritas ali embaixo, e frequentemente tem esplenomegalia. Por quê? Porque esse baço está retirando da circulação restos de hemácias e hemácias danificadas. Ok? Então, além da bilirrubina indireta aumentada, quando temos hemólise, destruição de hemácias, tudo isso vai acontecendo simultaneamente. Então, essas alterações esperamos também. Quando o paciente tem diseritropoiese, Gabriel, o que é isso? É um desenvolvimento defeituoso das hemácias. É um distúrbio geralmente adquirido, pode estar ligado ao uso de medicamentos ou metais tóxicos, por exemplo, ou outras substâncias tóxicas. O que vai acontecer? Reticulócitos relativamente baixos. A medula não está com uma capacidade de produzir aumentada. A aptoglobina também é baixa. Colesterol é baixo. Tá? Ferro sérico e LDH altos. Por quê? Porque vem da destruição das hemácias anormais. O ferro que está dentro da hemácia vai ser liberado no sangue. É isso que vai acontecer. Então vejam como a gente vai diferenciando os diferentes exames. Na síndrome de Gilbert, temos um aumento na bilirrubina indireta exclusivamente. Eu falava sobre ela anteontem, no segundo dia, né? Até 10% das populações podem ter síndrome de Gilbert. Na síndrome de Gilbert, gente, existe uma mutação nesse gene, o GT1A. E aí o que acontece? Ó, deixa eu voltar aí para vocês lembrarem. Ó, aqui, ó, tá aqui o gene, ó, aqui no meio do fígado, ó, o GT1A1, tá? É o gene que faz a conjugação. Se a conjugação não acontece, a bilirrubina indireta aumenta. A não conjugada, certo? Beleza, seguimos. Todos os demais exames estão normais. Olhem esse caso aqui. Isso é um caso de um paciente com síndrome de Gilbert, ok? Publicado no JAMA, 2015. Alanina aminotransferase TGP19, TGO16, fosfatase alcalina 66, tá aqui já o valor de referência. Bilirrubina total, gente, 2,5. Normal de 0 a 1. Aqui em geral no Brasil se usa 1,2, né? Mas vejam, de 0 a 1, que sacanagem, né? A pessoa ter 0 e ser normal é uma brutalidade. A gente falou sobre isso.
Bilirrubina direta até 0,2, até fica um pouquinho aumentada, por quê? Já vamos entender. Porque a não conjugada está lá em cima. Olha aqui. Seria até 0,7 em geral, aqui no Brasil, aqui. Normalmente aqui no Brasil vai até 0,4 a direta e 0,8 a indireta, tá? Ah, Gabriel, aqui está 2,2. O que acontece? Por que a direta aumenta? Porque existe uma oferta gigante para esse fígado metabolizar. A oferta é muito grande de bilirrubina. O total está em 2,5. Estão vendo? Ó? Total está em 2,5 de oferta de bilirrubina que está chegando. Só o que acontece, ele não consegue metabolizar. A capacidade de metabolização é lenta. Tá? Desculpa, eu expliquei uma coisa errada aqui. A bilirrubina indireta é o que simboliza a oferta total de bilirrubina, porque é o porquê? Porque é o que está acumulado no plasma. Como ele tem aquele gene ali que não funciona, toda a hemólise que essa pessoa produz naturalmente pela meia-vida das suas hemácias, dos seus citocromos, da sua mioglobina, tudo mais vai sendo degradado, todas as hemoproteínas. E tudo vai gerando bilirrubina, que não é conjugada suficiente, porque aquela enzima é muito lenta. Conseguiram entender isso? Isso é muito importante. Então, não é que ele produz muita bilirrubina, é que ele não dá conta do que ele produz, porque a conjugação é lenta. É uma reação de fase 2 lenta. Ele acaba tendo o benefício de acumular uma substância antioxidante, anti-inflamatória, protetora mitocondrial, que acaba protegendo ele. Tanto que a gente viu no segundo dia risco de diversas doenças que estão reduzidas em quem tem Gilbert. Olhem a hemoglobina completamente no normal, plaquetas 100% normais, aptoglobina 100% normal e lactato desdrogenase totalmente normal. Então, isso é um quadro bem característico de síndrome de Gilbert, ok? Quando aumenta a bilirrubina indireta, que é a que veio da hemólise, da destruição de substâncias derivadas do hemo, portanto, antes de passar pelo fígado, certo? Antes do metabolismo hepático. Beleza. Bilirrubina elevada em adultos assintomáticos com outros exames hepáticos normais. O que a gente pode fazer? Como que vamos tentar diagnosticar isso? Bom, se for predominantemente bilirrubina conjugada, ou seja, direta, ou indireta, temos duas linhas a seguir. Sendo bilirrubina direta, atenção máxima agora, pode ser obstrução biliar, pode ser uma colestase intrahepática, ou seja, um problema no esvaziamento dos ductos biliares dentro do fígado, não fora. Pode ser dano hepatocelular, ou seja, dano de células de hepatócitos, daquelas conjunto de células que fazem parte da estrutura hepática básica, ou ainda síndrome de Rotor ou de Dubin-Johnson. Temos essas possibilidades aqui. Se for uma bilirrubina que domina a indireta, nós vamos medir a aptoglobina e LDH. Estão alterados? Sim. Então, pode ser aumento, deve ser, desculpa, um aumento da produção de bilirrubina. E aí temos ou hemólise ou uma diseritropoiese. Porque agora é indireta, com LDH alterada e aptoglobina alterada. Então, temos hemólise e diseritropoiese. Ou problemas na produção de hemácias, ou quebra de hemácias mesmo. Normais, ou seja, só bilirrubina indireta alta, com elas aptoglobina e LDH normais,
Vamos ter que investigar outros problemas de saúde. Então, tem outros problemas, sim ou não? Sim. Se tem outros problemas, que poderia ser uma redução na captação da bilirrubina por este fígado, por algum tipo de medicamento ou por um shunt portosistêmico, ou seja, uma derivação vascular que impede, que reduz a captação de sangue pelo fígado, levando esse sangue por um caminho extrahepático. Não tem outros problemas, poderiam ser então defeitos herdados, né, na conjugação da bilirrubina. Então ele não conjuga, como se ela estiver menor do que 5, em geral, então é a síndrome de Gilbert. Se estiver acima de 5, aí tem outras síndromes, como a síndrome de Crigler-Najjar. Entenderam? Então aqui a gente consegue fazer algo bem diferenciado em relação à bilirrubina dos nossos pacientes. Bilirrubinas, então, Gabriel, o que seria um valor ideal? Resumindo os estudos que vimos aqui, nós vimos que quem tinha menos bilirrubina total, menos que 1,47, teve menor risco. O outro, desculpa, menos não. Apaguem. Quem tinha 1,47 tinha um risco baixo. Quem tinha acima, maior ou igual a 0,9 tinha menor risco. Quem tinha 0,8 tinha metade do risco cardíaco do que quem tinha 0,4 de total. E quem tinha 1,2 tinha mais metade ainda. Olhem só. Então, quanto maior, menor foi o risco. E, ao contrário, menor ou igual a 0,4 foi maior o risco cardíaco. Então, o que mostra aqui? Bilirrubina total, gente. Quanto maior, melhor. E isso é o que contrasta quando eu vejo uma coisa assim, ó, que bilirrubina pode ser de 0 a 1. Pode ser 0. Cara, pode ser 0. Que sacanagem. Bilirrubina direta. Quem tinha 0,4 teve menor risco. O outro estudo acima de 0,31, menor risco. Da indireta, 1,07 foi menor risco. Mas todos os estudos com síndrome de Gilbert mostram menor risco. E essas pessoas têm até 5 de bilirrubina indireta. Então, que é o que vimos aqui agora. 5, né? Menos que 5 é Gilbert. Então, poderia estar aqui até 5, sabemos que vai funcionar, reduzindo o risco de algumas doenças bastante importantes, como doença cardíaca isquêmica. Ok? E reduzindo morte total. Beleza. Vamos agora, então, para a fosfatase alcalina. Qual seria o ótimo nível? Qual seria o nível ideal de fosfatase alcalina? Começamos com esse estudo aqui. E eu, quando hoje fui resumir fosfatase alcalina, não me dei por satisfeito. Eu pensei, não, isso não tá de acordo com o que os meus alunos merecem. Não tem aí as informações que eles realmente precisam para chegar à conclusão correta na prática clínica. Então, o seguinte, esses autores fizeram uma meta-análise e revisão sistemática, é a mais completa de todas as publicadas, com a seguinte pergunta: podem a fosfatase alcalina e o fosfato sérico preverem doenças cardiovasculares e morte total em pacientes não renais? Esse foi o ponto e essa foi a pergunta. Ok? Pacientes não renais, porque a ampla maioria dos estudos com fosfatase alcalina são com pacientes renais. E aí? O que nós fomos entender? Vamos ver nos não renais. Apesar de ser um artigo de 2014, é uma grande revista e um grande artigo, porque ele pegou 24 estudos, totalizando mais de 147 mil pacientes
não renais, gente. Esse é o maior estudo até hoje publicado. Não achei outra meta-análise com este tipo de paciente não renal mais atual. Qual foi a categoria de referência que tinha o menor risco? Risco igual a 1. Fosfatase alcalina de 55 e fosfato sérico de 2 miligramas por decilitro. Exatamente. Vamos lá. Vejam vocês mesmos. Deixa eu só voltar aqui, porque eu quero que vocês tenham bem na mente o valor de referência usual da fosfatase alcalina. Olha aqui o que diz esse cara aqui, 30 a 115. Então, anotem aí, ó, usual, 30 a 115 é um valor bem comum. Ok? Beleza, voltamos lá. Então, 30 a 115 é o valor de referência neste momento. É um possível valor de referência, porque fosfatase varia bastante. TGP varia, TGO, a gama-GT, fosfatase acho que é pior, varia mais. Bom, comparando com quem tinha 55 de fosfatase alcalina, pacientes com 79 já tinham 7% de aumento no risco de morte por todas as causas. 55 está aqui, ó. 79 está aqui, ó. Ok? Quem tinha 129 já tinha 34% de aumento no risco de morte por todas as causas, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Beleza. Mais ou menos isso, tá? Esse estudo fez vários cálculos e vários índices e vários modelos para chegar em diferentes resultados, mas é isso aqui que está no artigo, tá? Não se preocupe. É um dado bastante impactante. Olhem agora para o fosfato sérico e olhem essa curva. Vejam que a fosfatase alcalina foi quase linear, né? Teve aqui um basal e aí um ponto de inflexão. A gente até poderia dizer, gente, olha aqui, ó, que o valor de referência teria que estar até aqui, né? Essa parte aqui que não está muito inflexionada, ó, até aqui 80. Né? Até o 80, aqui, a partir daqui dos 85, a inclinação da curva aumentou, né? Nitidamente, ela foi e deu aquele up ali a partir dos 80. Então, atenção, aqui ela ganhou praticamente uma outra linearidade. Vejam, se ela seguisse o modelo linear inicial, ela iria seguir aqui, ó. Então, vejo que não foi linear. Seguimos. O fosfato sérico, vejam, foi mais impressionante ainda. Quem teve o menor risco tinha 2 de fosfato. 2, gente. 2. 2 é menor que a referência, que é 2,5. O mínimo a referência do fosfato, quem não sabe, é de 2,5 a 4,5 em geral. 2,5 é aqui, 4,5 é aqui. Isso é o valor de referência usual do fosfato. Quem tinha 3,45 já tinha 7% do risco de morte aumentado. Quem tinha 4,5, 42%. O que tu está te perguntando agora? Gabriel, mas dentro da referência, como é que a morte está aumentada? É isso que tu vai ouvir em todo o curso de interpretação de exames laboratoriais, ou já está ouvindo, se tu está assistindo essa aula dentro do curso. Todas as aulas, o que eu te mostro é que dentro da referência inclui risco de morte aumentada, em geral. Em geral, o valor de referência inclui o risco leve e moderado. E acima do valor de referência é o risco alto. Gravem isso. Normalmente, dentro do valor de referência está o risco de morte pequeno e médio, e acima do máximo é o risco alto. Por isso
com um monte de exames dentro da referência, e podem estar aí todos no moderado, a maioria das pessoas morre. E morre saudável. Você entendeu? O saudável agora é porque não é ótimo. E o que eu vou te explicar e te ensinar ao longo de toda a formação em exames laboratoriais é qual, então, é o valor ótimo e que está o risco mínimo e como chegar nele. Ok? É isso. O ponto de inflexão foi em 13,5, os autores afirmam. Ou seja, o que eles estão dizendo? Cara, ninguém pode ter mais que 13,5, foi isso que eles disseram. Acima de 13,5 foi ruim. Todo mundo começou a morrer. Qual é a referência? Nos adultos, como eu disse, 2,5 a 4. Ó, a partir de 16 anos, 2,5 a 4,5. Nas crianças é diferente, gente, tá? Tem toda a formação óssea, toda a questão da fosfatase alcalina também ser alta, tem tudo a ver, tá? E o fosfato sérico é bem maior. A gente está falando em exames para adultos, não peguem lá na pediatria, no adolescente, e querer aplicar isso. Vejam que no adolescente começa em 13,5. Mas, sinceramente, eu olhando isso, o meu adolescente, se der 13,5 ou 13, eu não estou preocupado. Porque eu já estou vendo que mesmo para o adulto está ok menos. A não ser que esse meu adolescente tenha problemas de crescimento. Aí eu vou lá ver a fosfatase alcalina dele. E vou ver a fosfatase alcalina óssea. E vou ver o zinco. E vou ver vitamina D. E vou ver esses vários fatores ligados a crescimento. Ok? Que não é o assunto aqui hoje, mas tudo bem. Então, o que causa? E aí eu fui me perguntar, ok? Se é bom até fosfato abaixo do mínimo. O que causa aumento do fosfato e o que causa queda do fosfato? Hiperfosfatemia, aumento do fosfato, tem a ver com doença renal crônica, ok? Hipoparatiroidismo, raro. Agora, acidose, gente. Isso aqui é o ponto. Acidose metabólica ou respiratória faz aumentar o fosfato plasmático. Tem umas outras causas mais raras, que são as 3 principais. Então, por que aumento do fosfato causa mais morte, que é isso aqui que a gente está vendo aqui? Pode ser por hipoparatireoidismo. O que tem? Aí eu tenho que ver o PTH. Ok? Aí eu vou ver pelo PTH. Se não for isso, eu estou vendo normalmente pacientes com acidose metabólica ou respiratória, ou seja, pacientes que estão com alimentação ácida, com respiração que permite que eles fiquem acidificados, não estão dando conta da acidez gerada no corpo deles. E essa foi a hora hoje de tarde que eu levantei para estudar. Eu disse, gente, deixa eu metabolizar isso aqui. Porque eu não valorizava muito o fosfato, não sabia desse dado, que dentro da referência já estavam morrendo. E aí eu fui atrás, o que causa queda do fosfato? O que causa queda? Aí achei o excesso do PTH, o hiperparatiroidismo, o hipotireoidismo, síndrome de Cushing, então o cortisol, deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio, de potássio, uso de diuréticos, inanição, alcoolismo, vômito e diarreia prolongado. Cara, algum desses aqui explica essas pessoas que morrem menos aqui? Com 2, não, nenhum deles explica. Só o que pode explicar é o contrário da acidose, a alcalose metabólica. Porque isso aqui vai gerar condições de patologia. Será que inanição no sentido de restrição calórica, jejum? Acho que não. Tem que procurar artigos sobre isso. Mas a alcalose, tenho certeza que vai. Ok? Porque nenhum desses aqui explica longevidade. Eu tenho artigos com muitos deles aqui mostrando mortalidade, certo?
Hiperparatireoidismo está na formação, hipotireoidismo também, hipomagnesemia, vitamina D baixa, tudo isso está dentro da formação. Beleza. Mais um artigo com fosfatase alcalina. 2.578 indivíduos, idade média de 50 anos, seguidos por 11,3 anos. E aqui esse estudo usa um valor de referência completamente diferente, 306 ao máximo. Isso é mais que o dobro do usual, né? Que a gente viu aqui, que o usual é ficar em até 130, não era isso? Era 130, né? 115, 120, 130. Então esse aqui 306 é mais que o dobro. Então isso a gente vai ter que fazer uma correção para conseguir entender, tá? E o que aconteceu? Vamos considerar que é o dobro, tá? Mas é mais que o dobro. A fosfatase alcalina média foi 210. Vamos botar que seria no máximo 105, seria menos de 100, porque isso aqui é mais que o dobro. Teria que fazer uma regra de 3 direitinho. Quem teve menos que 179 teve menos eventos cardiovasculares totais, AVC e doença coronariana. Quem teve mais que 179 e mais que 226 teve entre 32% e 110% de aumento de chance destes eventos citados. Tá? Menos que 179, se eu simplesmente dividir por 2, 180, dá 90. Mas não dá, é menos que isso. Vai dar menos de 80, porque a gente viu que não é 153 o máximo da fosfatase, é tipo 115, 120. Correto? E esse outro estudo mostrou fosfatase alcalina acima de 72, maior morte por câncer. Ok? E aí, então, chegamos. Fosfatase alcalina, qual seria o valor ideal? Aqui no Brasil, laboratórios usam, grandes laboratórios chegam a usar até 129 para homens, até 104 para mulheres. Então, veja como aquele 306 é bem grande. Aquele estudo francês, ele sugere até 158 para homens e até 95 para mulheres. Também diferentes dos números aqui. Vejam que é todo mundo diferente. Mas aqui, mais que 72 dá mais morte por câncer, mais que 75, mais marcadores inflamatórios tinham aqueles pacientes, proteína C reativa e leucócitos totais, vimos anteontem. Mais do que 120 maior mortalidade em pacientes renais e pacientes em hemodiálise estáveis e pré-transplante. Estão aqui as referências dessa área renal. E isso não está na aula do segundo dia. Eu revisei isso hoje. E acima de 129, maior risco de osteoporose. Já é lá no máximo da referência. Ou muito próximo. E esse último artigo que eu revisei estranho, com esse valor máximo de 306, que achou o 179. Se eu dividir isso aqui por 2, eu estou chegando já em 90, que é muito mais próximo disso aqui. Mas como a maioria é aqui tipo 130, esse 179 provavelmente equivale a algo como 70 ou 75. Então, gente, eu tendo a perceber que esses valores até 75 são os ideais para a fosfatase alcalina, quando eu quero longevidade, menos inflamação, etc. Porque aqui pacientes renais têm um monte de problemas, não é parâmetro mais. E risco de encontrar diagnóstico de osteoporose é tarde demais também. Então é isso que a gente está dizendo aqui nesse estudo aqui. Então, estou pensando em saúde, então eu quero aqui em geral até 75, ok? Beleza. Falamos de albumina e o que encontramos sobre a albumina? Encontramos que 4,43 era a média de indivíduos saudáveis, naquela faixa de 50 a 69 anos. Encontramos o outro estudo dos idosos, com mais de 85 anos, quem tinha mais que 4,4, menor risco de morte.
Neste mesmo estudo, menos que 4 foi o maior risco de morte. Tudo isso está dentro da referência. Encontramos que 13,83 já significava sem risco nutricional em um estudo. 3,8, maior risco de infecções pós-cirúrgicas em um estudo. 13,31, alto risco de desnutrição. Aí já estamos abaixo da referência. Menos que 3,9, maior risco de morte, segundo outro autor. Então, gente, eu não quero estar com menos que 4, eu não quero estar com 3,9, eu não quero estar com 3,8. Esse foi o único que ficou aqui em alguma coisa agradável em 3,8. Então, assim, vamos ter sempre acima de 4, mas uma meta é ter 4,5. Ou seja, da metade para cima da referência. Da metade para cima, praticamente 4,5. Se aqui eles disseram pelo menos maior que 4,4, aqui era 4,43, são dois resultados muito fortes com N's grandes e em pessoas de mais idade. 4,5, 4,4 é uma meta muito boa. Porque, gente, menos que 4 já é risco de morte alto, tá? E lembrem-se, a albumina tem sua síntese inibida na inflamação. Então, quando você está vendo a albumina baixa numa pessoa sem doença hepática, você está pensando em inflamação crônica inibindo essa albumina. E também desnutrição proteica. São dois pontos que você não deve esquecer. Beleza. TGP e TGO. Olha o que tem de estudos com TGP que eu apresentei para vocês. Eu calculei médias das mínimas e das máximas e cheguei a aproximadamente 14 a 35 para homens e de 13,5 a 31 para mulheres. Seria a faixa ótima. Gente, 14 a 35, 14 a 30 é uma faixa muito boa. Vejam que aqui esse estudo acima de 30 já aumentou morte para homens e mulheres. Esse foi ideal de 20 a 30 e só esse que foi até 34,9. Então, para não ser tão chato, eu deixei até 35. Mas, sinceramente, até 30 é um ótimo número. Esses autores, e aqui tanto que esses autores haviam proposto 29 para homens. Então, até poderíamos corrigir esse 35 aqui e eu acho que iria bem uma correção dele para 30 mesmo. Tá? Vamos corrigir isso aqui para 30. Aí, quando a gente foi para mulheres, a gente teve aqui máximo 22, aqui os mínimos 15, 10, 11, 12, tudo com morte aumentada. Esse acima de 30 com morte, acima de 32 com morte, tá? E esse 30. Então, esses autores foram os únicos que ficaram com 22, tá? Então, pegando 32, 30, que também é acima de 30 com morte, ó. 30, 33, 30. A gente ficaria uma média aqui de 31,5, talvez até em 30 também. Claro, se eu botar esse 22 no cálculo, vai puxar a média para baixo aí para uns 28, tá? Eu realmente não botei esse 22 aqui na média, mas botando, podem colocar aí que vai ficar em 28, tá? Quem quiser ser mais rigoroso, porque eu tenho alunos meus que são mais chatos e mais rigorosos que eu. Eu olho com bastante complacência e fico olhando um maior número de marcadores que ficam se desarmonizando. Eu gosto de olhar aquele jogo dos diferentes marcadores, tá? TGO, tínhamos menos estudos para chegar ao valor ideal. Eu fui olhando diversos estudos que eu tinha ali. Menos que 17, maior morte. De 17 a 31, menor morte. Tudo isso em homens. Menos que 16, maior morte. 16 a 29, menor. E num outro estudo, o grupo que tinha 24 mais ou menos 5,
tinha uma TGP ótima e morreu menos. Então, 24 também não foi ruim. Eu tendo a achar que essa faixa aqui de 20 a 30 também funciona bem para TGO. Como a gente quer relações de mais ou menos 1 para 1, que é o que a gente viu, um pouquinho mais de TGO em alguns casos ali, a gente viu, né, o índice de RITs. Então, tá tudo bem. No final das contas, a gente vai usar o índice da TGP e vai calcular a relação TGO-TGP. Relação usual no soro. Vários artigos afirmam que tem que ser 1 para 1. Um apenas dizendo que pode ser até 1,5 para 1 de TGO para TGP. A maioria 1 para 1. O índice de DRITs é até 1,3 para homem, 1,7 para mulheres, 1,25 a 2 para meninos e 1,6 a 2 para meninas, tá? Sem separar a faixa etária exatamente. O que chama a minha atenção, que os artigos em geral, eles, que vocês viram vários, eu fui mostrando, exames dos pacientes tinham normalmente 1 para 1 ou muito próximo de 1 para 1 TGO-TGP. Muito próximo, né? E ainda tinham ali dados com um pouquinho de TGP acima. Beleza? Ótimo, vamos lá. Seguimos. Vamos então agora para gama GT. Qual seria o valor melhor? E aqui eu entro na aula de diabetes, obesidade e resistência à insulina, que eu peguei esse slide lá da aula de diabetes, obesidade e resistência à insulina e trouxe para cá. São artigos que eu reviso lá naquela aula e que me fizeram chegar a um valor aproximado de até 20 para prevenção e diagnóstico precoce dessa situação aqui. Então, um brinde para vocês. Dos artigos dessa aula, não foi muito diferente. Fiquei chocado com esses de acima de 9 para mulheres e acima de 14 para homens, mais falência cardíaca. Mas temos aqui um menos que 22 para homens, menor risco, e um outro menos que 20 para homens, menor risco, mas para mulheres, menos. Então, 20, 22 parece continuar sendo um número bom para homens, para mulher talvez um pouco menor, talvez até 15 ou 16. Mas não se apavorem, por quê? Porque a gente quer uma tendência nos diferentes exames e não num exame isolado. Mas sim, alguém que mantém 25 ou 28 ou 30 a vida inteira não é um bom sinal. Vamos agora abordar algumas condições clínicas e como interpretar os diferentes exames, tá? Isso é muito mais uma tabela para consultas e para dar algumas visões em situações também de doenças para vocês. Estão aqui comigo ainda, gente? Estão aí presentes? Como estão? Todo mundo vivo? Todo mundo? Deixa eu ver aqui. Como estão? Me deem um oizinho aqui. Ah, estão aqui ainda. Beleza, show de bola. Ótimo. Temos quantos presentes aqui nessa aula agora? Quero saber quantos presentes e quantas curtidas temos. Quero ver quantos desistiram. Vocês lembram quantos tinham no primeiro dia? Lembram? E quantos tem agora? Galera. 1.201. Nossa, a galera se manteve, né? Teve o quê? Uns 1.400 no primeiro dia? Não me lembro direito. Opa, vocês estão aí, coisa boa. E como é que estamos de curtidas aí? Curtiram já a aula? Já ou não? Já compartilharam com os colegas, gente? É a última aula, mas tem que compartilhar, porque tem gente chegando. Sempre podemos salvar uma vida. Sempre podemos salvar uma vida. 1.300 curtidas. Não, 1.300 pessoas, né? Ah, galera, tem aí 300 masoquistas que estão assistindo e não estão curtindo. Vamos lá, hein? Conto com vocês para as curtidas finais. Estamos chegando ao final da 18ª aula. Temos agora aqui temos umas informações agora imperdíveis.
Veio, vocês não perdem por esperar o que vocês vão ver agora. E eu vou começar falando de fibrose hepática. Então, biomarcadores e seu significado na progressão da doença hepática, ok? Então, vamos lá. Muitas são as causas de inflamação e injúria no fígado, seja o álcool, parasitas, vírus, autoimune, obesidade, toxinas, drogas, obstrução venosa, colestase, não importa. Tudo isso gera inflamação, ativação da célula hepática estelar, e aí começa a produção de substâncias que geram a conversão dessa célula estelada em um miofibroblasto. Que vai fazer o quê? Produtor de colágeno e elastina. E aí, com isso, vem a fibrose. E aí, depois pode vir a cirrose e depois pode vir até o carcinoma. Ok? Então, fibrose é um ponto importante. E aí existem vários biomarcadores para fibrose, vários. A biópsia, obviamente, é o melhor, só que é invasivo. Então, a gente vai para os não invasivos. Tem alguns diretos, mas indiretos, mas o que fazem combinação são, em geral, os mais eficientes. Tem o chamado fibroteste, o fibroindex e o APRI, tá? O APRI é um cálculo da haste com as plaquetas. Muito bom e muito fácil. Escrevam simplesmente no Google, na internet, APRI Calculator, ó, APRI Calculator, escrevam assim, que vai abrir diretamente esse site onde você só coloca a haste, a TGO, o limite superior da referência e as plaquetas. E é muito legal porque você pode ficar brincando com o seu exame e com o exame de pacientes, mesmo que não tenha doença hepática. Mesmo que não tenha, você vai ver, assim que se comporta. Tu vai ver que quando uma plaqueta estiver em 120 mil, que já é abaixo do mínimo 140, e com uma TGO lá em 60, a coisa já começa a complicar. Já é um índice que tem fibrose acontecendo, e não é nada tão grave assim. Vale a pena brincar nessa calculadora. Por que utilizam as plaquetas no cálculo? Porque o fígado é um dos produtores de trombopoetina, que é o fator que estimula a produção do megacariócito, que é quem vai originar plaquetas. Com o dano hepático, cai a trombopoetina. Com isso, tem menos megacariócitos e menos plaquetas. Ok? Então, dano ao fígado, o rim também contribui, não é só o fígado, mas o rim também. E aí diminui, falta trombopoetina e temos, então, menos plaquetas, certo? Beleza. Outro índice muito interessante são biomarcadores para cirrose hepática, tá? Então, já um estado mais avançado. E vejam aqui, a gente tem muitos marcadores, podem ser usados. Olhem aqui, relação cobre-zinco, relação creatinina-cistatina C. Por quê? Porque a gente está vendo os efeitos da cirrose sobre os rins, o efeito da cirrose sobre os músculos, o efeito da cirrose sobre o cérebro. Olha aqui, hipozinquinemia, falta de zinco, proteína C reativa, falta de sódio, amônia. Olha isso. Marcadores intestinais, gente. LPS. Claro, então a gente está vendo tudo aqui, consequências e que agravam a cirrose. E aí aqui os índices mais diretos hepáticos, como o ALB, o FIB4, o APRI, que não deixa de ser um índice de cirrose, porque mostra fibrose, tá? Então, vários pontos bem interessantes. Temos também aqui os marcadores sanguíneos de doença hepática não alcoólica. E olha aqui, eles chamam a atenção a uns marcadores, e o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, tá, aqui tem os da
esteatohepatite já avançada e da fibrose e da cirrose. Também tem os marcadores, tá? Mas da Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, doença hepática não alcoólica, que é esse Hepatic Steatosis Index, tá aqui no final ele, ó, tá? Muito bom, muito boa essa calculadora também, tá? Uma ótima ferramenta baseada no gênero, no índice de massa corporal, na TGO, na TGP e em se o paciente tem diabetes ou não. Vale a pena entrar nessa calculadora e brincar aqui. Por quê? Porque, gente, isso aqui é o que nós falamos no início do curso. 30% dos brasileiros têm esteatose hepática. 30%. E não sabem a ampla maioria. Sabe que 30% é 3 em cada 10, é quase 1 em cada 3? Peguem os seus exames, vocês que estão aí assistindo, e estão aí com um leve sobrepeso, e façam isso. Ok? Vale a pena. Gente, é impressionante. Eu achei muito sensível e vou começar a usar, porque ele correlaciona com vários scores baseados em artigos, consegue refletir o que precisaria de uma ecografia. Simplesmente com uma TGO e uma TGP, porque o IMC tu calcula, se é diabético ou não tu pergunta, né, ou vê com a glicose e o gênero, tá? É só isso. Vale a pena brincar, testar números aqui e ver como se comporta. Embaixo tem a explicação. Curtiram ou não? Quem não curtiu a aula agora, a gente não curte mais. Curtam aí, isso aí é muito prático, é muito bom, vale muito a pena, tá? Quem não curtiu, tem que curtir agora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos para mais resumo. Resumo e aplicações práticas em diferentes situações clínicas. E vejam aqui, trouxe aqui um resumo ultra básico, rápido, aquela cola rápida dos exames hepáticos. TGO é um marcador sensível de dano hepatocelular. Lembrem das mitocôndrias. TGP é sensível e mais específico de fígado. Gama GT, indicador prognóstico de morte e morte cardiovascular e morte por todas as causas. Lembrando que gama GT é marcador de estresse oxidativo e de intoxicação. Certo? Fosfatase alcalina. Eu trouxe bem o que a bibliografia trouxe, tá, gente? Desordens do metabolismo e do recém-nascido. Cara, eu disse, porra, tem tanta coisa boa para se falar de fosfatase alcalina. Eu falaria, então, desordens do metabolismo, tudo bem, eu sei que tem fosfatase alcalina no cérebro, no osso, no fígado, no rim, no pâncreas, em tudo que é lugar. Mas eu poderia falar, então, de inflamação, né? Quanto mais alta, mais inflamação. Quanto mais alta, mais problemas ósseos. Quanto mais alta, mais problemas intestinais. Tudo isso a gente viu. Enfim, eu trouxe... Por isso que eu botei interrogação aqui. Bilirrubinas, colestase, e eles chamam a atenção que eu achei legal isso aqui, ó. Lesões que ocupam espaço. Uma lesão expansiva que destrói pâncreas e ocupa espaço e bloqueia canal ducto biliar. Uma lesão expansiva que obstrui ductos biliares. Uma lesão expansiva dentro do fígado que obstrui. Ou seja no ducto biliar, no colédoco, no pâncreas ou intrahepática. Expande, obstrui, bilirrubinas aumentam. Achei muito legal essa ocupa espaço que eles colocaram aqui. Albumina, um indicador de cronicidade e severidade. Isso achei muito boa também. Porque a albumina só cai se a doença é crônica e severa. Ela é um mau prognóstico, é um mau marcador. Se tu usar o valor de referência, gente. Esse é o ponto. Se tu usar o valor de referência, ela é péssima.
Agora, se tu conhece valores ideais, são outros 500. Tempo de protrombina, indicador de severidade da colestase. Eu falei até de falta de vitamina K, mas depois eu provei ali que com 10 microgramas por dia já tá bom. Então, não funciona com esse objetivo na prática, na maioria dos nossos casos. Beleza? Show de bola. E aí o paciente tem colestase ou hepatite? Você usa essa chave diagnóstica aqui, ó. AST, como é que tu diferencia? AST está maior que 3 vezes o limite da referência, AST é a TGO. Então, colestase ou hepatite, TGP está alterada. Aí tu vai olhar a TGO e a fosfatase alcalina. Se a fosfatase alcalina se a TGO está mais do que 3 vezes o máximo, então lá, o máximo é 40, deu 130. E a fosfatase alcalina está menos do que 2 vezes o máximo, tu pensa em hepatocelular. Se é ao contrário, a TGO não subiu tanto, está menos de 3 vezes, e a fosfatase alcalina está mais do que 2 vezes, tu vai para a colestática. Entender? Aí tá a grande sacada sempre. E aí depois tu vai usar a albumina para ir então para o outro ponto, se é hepatite aguda ou crônica, colestase aguda ou crônica. Então, chaves diagnóstica bem simples. Hiperbilirrubinemias, paciente com bilirrubinas altas. AST, ou seja, TGO ou TGP, maior que fosfatase alcalina, doença hepatocelular. Fosfatase alcalina, maior que TGO ou TGP, doença colestática. Ou seja, só que aqui tu começou olhando bilirrubinas alteradas, ok? Aí tu vai aqui, para doença hepatocelular, tu quer saber se é hepatite crônica ou aguda, tu vai ver o quê? Se a AST ou essa ALT, que estão maior que a fosfatase alcalina, estão até 10 vezes o valor de referência ou estão maior que 10 vezes a referência. Se for mais que 10, é hepatite aguda. Se for menos que 10, já é uma coisa crônica. Beleza? Tá aí mais um algoritmo diagnóstico. Esse outro aqui é muito bom, eu não vou ler em detalhes ele todo, mas para quando é que vocês vão usar isso aqui? Paciente que só tem transaminases elevadas. E aí, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Aqui ele fez, ó, TGP dividido por TGO. Ele inverteu. TGP por TGO menos que 10 vezes o normal. E aí vocês vão ver outros exames. Ferritina e saturação de transferrina. Anticorpo antimúsculo liso, gente, essencial para ver hepatite autoimune. Cobre sérico, ceruloplasmina e cobre urinário para ver doença de Wilson. Tá? Ferritina e saturação de transferrina para hemocromatose. Hepatite alcoólica, não alcoólica, tá? Outros vírus. Tá? Tudo aqui, não vou ler em detalhes. Aqui, se o paciente tem TGP e gama-GT aumentado, ou seja, tem uma provável colestase, você vai olhar o quê? Fosfatase alcalina, isoladamente aumentada? A fosfatase alcalina maior que a gama-GT, aproximadamente iguais, gama-GT maior que fosfatase alcalina? Ou só gama-GT alta? Entenderam? Legal, né? Então, aí tu vai para a parte de baixo aqui ver o que está acontecendo. Por álcool, não alcoólica, colangite esclerosante, cirrose biliar primária e assim vai. Aqui tem também um resumo dos padrões de alterações das enzimas. Isso aqui é tudo fonte de consulta, tá?
O que acontece numa colestase? Aumenta bastante a fosfatase alcalina, aumenta menos a TGO e TGP, aumenta mais gama-GT. E ainda tem as proporções, tá? Isso tem para todas as principais doenças hepáticas aqui. E agora eu quero botar ainda alguns padrões importantes de interpretação, tá? Para algumas doenças também comuns que a gente tem que se dar conta aqui, tá? Por exemplo, o famoso padrão de aumento de TGP com TGO em desproporção com fosfatase e bilirrubinas, elas não aumentam. Normalmente é um padrão hepatocelular, dano de hepatócito. É isso que a gente está enxergando. Aumento de TGO e TGP sem aumento de fosfatase alcalina e bilirrubinas. Já na situação em que aumenta a fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubinas em desproporção com TGP e TGO, ou seja, mais, é o padrão biliar, é o padrão de colestase. Tá? Isso aqui é o base do negócio aqui todo. No padrão hepatocelular, se domina TGP ou se domina TGO? Vamos para linhas diferentes, hepáticas ou mesmo não hepáticas. Inclusive com doença celíaca, hemocromatose, esteatohepatite, né? Estetose hepática, medicamentos e toxinas. No caso de medicamentos, tá? Medicamentos. Quais? Botei uma lista, resumo de novo. Quais podem gerar um dano hepatocelular agudo e quais podem gerar colestase aguda? Os principais estão aqui. Paracetamol, alopurinol, anti-inflamatórios, estatinas, ácido valproico, cetoconazol, risperidona, fluoxetina, tetraciclina, gente. Colestase, esteroides anabolizantes, anti-inflamatórios não esteroidais, tricíclicos, azitromicina, olha os antibióticos que a galera ninguém dá bola. Tomaram aí direto, né? Azitromicina, amoxicilina e olha o Bactrim aqui, ó. Trimetoprim com sulfametoxazol. Vamos para outras drogas, ó. Dano hepatocelular por metotrexato, fibrose hepática por metildopa, obstrução do fluxo venoso hepático, síndrome de Budd-Chiari por anticoncepcionais orais, tá? Muitas coisas aí temos que ficar ligados. Eu já tive pacientes com alterações de enzimas hepáticas por fitoterápicos, ok? E isso não tem como saber. O paciente tem lá um exame bom de 20, começa a usar algumas plantas, quando tu vê, passam num mês lá tá em 30, no outro tá em 40, chega lá em 50, não, uma coisa tá errada. Daí tu volta nas formulações e vê plantas que podem causar isso e acaba tirando todas, testando uma a uma. Já tive que fazer isso em 2 casos que eu me lembro. Em 25 anos, não é muito, mas acontece. Lá no padrão colestático, né, que a gente viu o padrão hepatocelular e o colestático, né? Se for causas hepatobiliares, obstrução de dutos induzida por medicamentos, metástases, causas não hepáticas, doenças ósseas, gestação, infecção, inflamação, né, que aumenta a fosfatase alcalina. Nas hepatites virais, o que a gente espera? Que tipos de vírus podem causar? Hepatite B, C e D, hepatite crônica, normalmente. Hepatite vírus A e E, hepatite aguda. E, gente, não esqueçam, HIV, Epstein-Barr, citomegalovírus e SARS-CoV-2 também podem causar hepatite. Não esqueçam disso. Não são só esses vírus aqui. Hepatite alcoólica. Normalmente a gama-GT está elevada, relação TGO-TGP ao menos 2. É o mais comum, é o aumento de TGO pelo dano mitocondrial que o álcool causa. Esteatose hepática não alcoólica, esteatohepatite.
O paciente típico tem sobrepeso ou é obeso, tem diabetes tipo 2 e dislipidemia e não usa álcool. TGO e TGP se elevam mantendo proporção 1:1, ou o TGP até aumenta mais normalmente, e as provas de função se mantêm normais. A albumina, tempos de coagulação, tudo ok. Hepatite autoimune, mais comum em mulheres jovens, gente, 4 vezes mais que em homens. Anticorpos podem ser positivos, o anticorpo clássico é o anticorpo antimúsculo liso, que mede, na verdade, anticorpos contra mitocôndrias hepáticas, tá? O FAN, que é o rastreamento genérico, está positivo. Tem esses antimicrosomal hepático, renal, que também podem ser usados, são menos comuns, e o antígeno, anticorpos contra antígeno hepático, menos comum também. No Brasil, a gente usa o FAN e o antimúsculo liso, que é o que tem à disposição. Mas alguns pacientes podem ter ele negativo e ter esses outros positivos, tá? O que dificultaria o diagnóstico. Hemocromatose, ferritina sérica elevada, obviamente, com saturação de transferrina elevada, normalmente acima de 45%, normalmente 50% a 60%, com aquelas ferritinas acima de 1000. Isso é o quadro clássico, com, obviamente, herança genética, e lembrando que pode ser secundária a uma alta ingestão de ferro. Então, tu tem as alterações hepáticas, tem as transaminases elevadas, com ferro acumulado, com marcadores genéticos positivos e, obviamente, paciente, cara, ampla maioria tem que comer ferro, senão não tem como, tá? Sem comer ferro é dificílimo acumular ferro, por isso que mulheres pós-menopausa podem manifestar excesso de ferro também. E doença de Wilson. Doença de Wilson, outra doença importante, a ceruloplasmina sérica é baixa e o cobre sérico é elevado. Então tem um excesso de cobre. Excesso de cobre? Excesso de cobre é agora... Me deu um branco nisso aí. Não era... Me deu um branco mesmo na doença de Wilson, gente. É cobre sérico baixo, ceruloplasmina baixa e cobre urinário alto, tá? O sérico é baixo, a ceruloplasmina é baixa e o cobre urinário é alto na doença de Wilson. Podem fazer essa correção aí, tá? O paciente elimina mais do que 100 microgramas de cobre ao dia. Até me deu um bug agora essa questão aqui. Acho que é 18 aulas, aos 45 segundos do tempo, o cérebro começa a dar uma bugada, gente. Não é comum, mas acontece nas melhores famílias. Vejam vocês, hein? Vejam vocês. Então, gente, é um momento assim que eu preciso dizer para vocês, felicidade imensa em trazer para vocês essa possibilidade, que é a oportunidade de vocês entenderem tão bem as doenças hepáticas e poderem trabalhar com esses diagnósticos tão diferenciados, tá? E eu queria, neste momento, apresentar agora para vocês a possibilidade de quê? De que vocês cuidem da saúde do seu paciente dominando a interpretação dos exames laboratoriais. É sobre isso que eu queria falar, já que vocês estão perguntando. E a primeira coisa é, para quem que é essa formação, né? Para quem que é a faculdade de saúde avançada? E para quem que é a formação em exames laboratoriais? E a primeira coisa que eu preciso dizer, gente, ela é para profissionais ou estudantes que têm acesso aos exames do paciente e que querem aprender a interpretar. É para essas pessoas, quem quer aprender a interpretar. Não é para quem necessariamente pede exames, é para quem tem acesso a exames e quer aprender a interpretar. Ela é também para um profissional que quer se tornar um verdadeiro profissional da saúde e não só alguém que fica
tratando doença, esperando doença acontecer. Eu queria dizer também que essa formação é para quem quer honrar o seu jaleco e honrar a confiança que o paciente deposita em ti, que está ali atrás da mesa. Eu também queria dizer que é para pessoas que se importam com outros seres humanos. Não é só para quem tem uma relação profissional e paciente, mas é com pessoas que é para pessoas que se importam com pessoas. E ela é também para quem vai lá e faz, e não para quem só fala. Para quem é fazedor e não para quem é falador. E, enfim, ela é para médicos, nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas, naturopatas, enfim, e outros que eu esqueci aqui, além de todos os estudantes dessas áreas que querem ter a visão do ser humano logista. Então, gente, eu comecei a estudar exames laboratoriais como na faculdade de farmácia, faculdade que eu comecei no ano de 1993. Fazem 30 anos que eu comecei, 94, desculpa, 94. Fazem 29 anos que eu comecei a faculdade. Ou seja, é uma carreira olhando para exames. E mais recentemente, depois da faculdade, eu comecei a pensar como eu vou diferenciar alguém que está fazendo o certo do errado. Só que o certo do errado no sentido de que essa pessoa vai viver mais ou vai viver menos. Deixa eu explicar melhor. Como que eu vou saber melhor se a minha dieta, a minha suplementação, a minha alimentação, o meu estilo de vida estão dando certo? Sobre isso que eu estou falando. Você entende? Como que eu consigo saber se eu não estou indo por opções erradas, por opções de moda? Será que é moda ou está certo? E isso que me levou a estudar exames de centenários, de nonagenários, de pessoas que realmente chegaram lá com sucesso. E eu pensei, eu quero chegar lá também. Eu quero ter esse perfil. Eu não quero chegar lá e ter uma doença e dizer, olha, eu não sabia. Só fui descobrir agora. Não, isso não me serve. Se eu fizer errado, eu quero até saber que eu estou fazendo errado. Para corrigir ou não, ou aceitar. Aí é a minha opção. Mas eu quero saber. Para ficar tranquilo, com a consciência tranquila. Por isso que eu nunca parei de estudar. Por isso que me motiva é a curiosidade de desvendar o mistério. Como saber, aos 40 anos de idade ou aos 30, se eu estou no caminho de me tornar um centenário saudável? Esse é o ponto-chave. E é isso que essa é a visão, essa é a linha que une o curso todo. Ok? Então, como que eu analiso os exames laboratoriais? Eu expliquei ontem. Eu uso a chamada tríade de ouro, né? Eu uso a chamada tríade de ouro, que é nada mais, nada menos do que identificar as causas, primeiro lugar, usar a matriz da nutrição funcional. Por isso que a gente tem aula de matriz na formação também em exames laboratoriais. A gente explica a matriz. Não é uma aula tão completa quanto a formação em nutrição funcional, mas a gente explica a matriz. Nós temos que solicitar e avaliar exames pelo valor ideal. Mas não é só isso. A gente tem que identificar a causa, solicitar e avaliar exames pelos valores ideais e montar o tratamento para restaurar aquele problema original, a origem. E agora eu preciso te dizer como tu aprende tudo isso. Deixa eu te mostrar o conteúdo programático da
Formação em exames laboratoriais com extensão universitária. Gente, é um curso de extensão universitária, inclusive certificado pelo MEC. Olha só, gente, são mais de 7.000 alunos que já fizeram o curso. 7.734, eu falei ontem, né? Gente, a gente tem mais de 500.000 médicos no Brasil. Mais de 145.000 nutricionistas. Soma todas as outras profissões, deve dar mais de 1 milhão de profissionais de saúde. Fácil, fácil, fácil. Fora todo mundo que está se formando. Não é nada 7.000 alunos. Tá? E depois que tu começar a formação e tu começar a entender a linguagem das células, tu vai começar a aplicar. E aí, de repente, tá fazendo um milagre. Vocês viram a colega com 6 meses de formada? 6 meses fazendo milagre na cidade dela? Isso é a verdadeira interpretação de exames laboratoriais. Vem comigo, então. Vamos lá aqui. Módulo 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 módulos. E vamos lá. Módulo 1. O significado dos valores de referência. Você vai ter uma aula sobre da onde vêm os valores de referência. Número 2. O que eu trato primeiro, Gabriel? Eu pedi 40 exames e agora o que eu trato primeiro? Digamos, né? Ou tá tudo alterado, tá tudo esculhambado, o que eu trato primeiro? Aula 2. Aula 3. Que exames eu peço primeiro? Como priorizar? O que eu priorizo? E aqui já tem, ó, tabela de valores ideais. Tabela de valores ideais. Tabela de sinais e sintomas de deficiência. Lista de exames a solicitar. A pirâmide das prioridades. O que eu tenho que tratar primeiro está na base, depois vai indo para cima. É isso que eu trato primeiro, que está na base. Aula de hemograma detalhadíssima. Aula de resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes. Em detalhes, com curva de glicose e insulina, inclusive. Curvas. Eu analiso algumas curvas de exemplo aqui. E explico as curvas. Tá? Detalhamento necessário. Saúde, biomarcadores de saúde cardiovascular. Que você nunca ouviu falar, até a gama GT entra aqui, o ácido úrico entra aqui, as relações de todos os exames, triglicerídeo HDL, LDL, HDL, total HDL, etc. Saúde tireoidiana, aula imperdível. Tudo isso é o módulo 2. E aí a gente finaliza o módulo 2 com base. O módulo 2 são as bases, né? Cálcio, magnésio, vitamina D, PTH e marcadores ósseos. Por que marcadores ósseos? Ai, Gabriel, eu parei de tomar leite e vou ter osteoporose. Tu vai aprender aqui. Tu vai aprender a medir se o cálcio está bom ou não. Que não é medindo o cálcio sérico. Tu vai aprender aqui na saúde tireoidiana que não adianta só olhar TSH. TSH não mantém metabolismo do teu paciente. TSH não ativa a mitocôndria do teu paciente. TSH não faz cabelo crescer. TSH não estimula a temperatura corporal a subir, termogênese e queima de gordura. Tu vai aprender como é que tu faz para ter o hormônio tireoidiano adequado, tratar, inclusive, que nutrientes tem que dar. Tá? Avaliação hormonal, eu vou falar aqui de exames na saliva, na urina, no sangue, quando usar cada um deles. Eu vou falar de adrenal, importantíssima essa aula. Cortisol, DEA, fundamentalmente. Não me lembro se falo de algum outro deles também. Acho que falam de aldosterona e tudo mais. Enfim. Aula importantíssima. Avaliação laboratorial de doenças autoimunes. Avaliação intestinal. Tudo isso no módulo 3. E já vou prometer aqui uma extensão da avaliação intestinal com um detalhamento do coprológico funcional. Essa aula vai ser regravada esse ano.
E ainda esse ano a gente vai adicionar aqui a aula de exames renais. Anotem aí. Promessa é dívida. Aula de saúde hepática sendo entregue agora. Vai entrar aqui. E